Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar, pra mim, assim, de um dos assuntos favoritos quando o tema é mercado da bola. Eu acho que tem muita gente que quer aquela contratação dos sonhos, aquela contratação cara, aquela contratação que exige um esforço financeiro do clube, mas minha perspectiva é um pouquinho diferente quando eu falo sobre mercado criativo. Eu gostaria realmente que esse tipo de movimentação tivesse um respaldo, tanto por parte do torcedor quanto por parte do clube, para que as movimentações no mercado do Atlético fossem realmente voltando a olhar de uma maneira diferente para o mercado. Mas não é o que eu vejo. Eu vejo o Atlético empolgado, principalmente na perspectiva da torcida, que eu estou aqui tratando mais. Eu vejo o Atlético mais empolgado no Bruno Gomes, que é um jogador que vem de um clube grande, do que, por exemplo, empolgado numa movimentação que poderia trazer, não sei, o Renan Peixoto para o Atlético, um jogador que veio lá da Portuguesa. Eu vejo muita gente mais empolgada com o Arboleda, com o Diego Costa, do que com o Arthur Dias. Então, para mim, parece incoerente, acompanhando o cenário do Atlético, ver e enxergar uma pressão muito grande por certezas, ver e enxergar uma pressão muito grande por jogadores claramente mais prontos do que os nomes que a gente tem hoje dentro da realidade do clube e de nomes que o clube resolveu apostar nas últimas janelas. E a partir do momento que a gente entende que a gente não pode ir nesse mercado, aí o mercado criativo faz sentido. Eu acho que o Atlético ele não pode abandonar algo muito claro, que se chama convicção. E nesse momento, qual é o ponto de convicção que faz o Atlético olhar para o mercado e tentar encontrar as soluções para que a gente consiga se reforçar até a estreia do Campeonato Brasileiro? Certezas. Jogadores mais prontos, jogadores que passam uma segurança, jogadores que passam um respaldo tanto competitivo quanto um respaldo técnico. Então, no final das contas, nesse momento, o Atlético não quer o mercado criativo. Nesse momento, o Atlético quer um mercado de solidez. Até porque, se a gente for pensar no mercado criativo, o Atlético já se movimentou de uma maneira muito mais criativa do que qualquer coisa. Você trazer o lateral direito do Palmeiras, sub-20, que é um dos jogadores com mais assistência na base do futebol brasileiro na história, para mim é um movimento muito criativo. Você trazer um Alejandro Garcia, que é um volante que faz várias funções, vindo do Once Caldas da Colômbia, para mim é um movimento criativo. O mercado do Atlético ele já é criativo. O mercado do Atlético na janela passada, ele também foi muito interessante na janela retrasada, na temporada de 2025, porque os jogadores que a gente foi buscando certeza não nos entregaram essa certeza. E aí, obviamente, eu olho para os jogadores mais experientes, que é o caso de Raul, que é o caso de Juliano, que é o caso de Allan Kardec, que na teoria são aqueles jogadores com uma bagagem muito maior, com uma história muito maior, e não conseguiram trazer retorno nenhum. Diferente do Leozinho, diferente do Peixoto, diferente do. Enfim, numa segunda prateleira eu não consigo botar, numa segunda janela eu não consigo botar o Teran como um movimento que não seja um movimento criativo. Então, historicamente, o Atlético deveria acreditar mais nesse tipo de movimento. Mas para o criativo, vamos chamar assim, funcionar, eu acho que ele precisa do experiente do lado dele. Para o garoto que pode ter um espaço no Atlético, para uma aposta um pouco mais arriscada dentro do elenco do Atlético, eu imagino que ele precisa ter um Portilha, ele precisa ter um Zapelli, ele precisa ter o Esquivel, que foram apostas, mas que foram amadurecendo e solidificando do lado dele para que ele possa ser a melhor versão possível. Então esse equilíbrio entre o criativo e a certeza é o que eu acho que vai fazer o mercado do Atlético encontrar boas soluções e o elenco do Atlético ser um elenco minimamente coerente e equilibrado. Então, nesse momento, eu vejo um elenco com muito mais pontos de interrogação, muito mais movimentos indo para esse lado criativo do que movimentos indo para um lado da certeza. Pensa no elenco atual do Atlético. Vamos lá, goleiro. O goleiro deixa pra lá, porque eu acho que o Santos é um movimento mais de certeza, mas você tem o Mikael. Na lateral direita, Benavides acho que passa um pouquinho mais de certeza, mas eu acho que o Gilberto é criativo. Aí na zaga, Teran criativo, Arthur criativo.
O próprio Aguirre, eu acho que dá pra botar na conta do criativo. Na lateral esquerda, Esquivel. Pô, o jogador veio do Union, lanterna do Campeonato Argentino, extremamente criativo. Léo Derek, criativo. Aí a gente vai pro meio campo, Zapelli, criativo. O jogador veio da segunda divisão do Campeonato Argentino pelo Belgrano. João Cruz e Dudu, dois jogadores da base. Movimentos criativos oportunizando todo um processo que o Atlético apostou de amadurecimento desses jogadores. Alejandro Garcia, criativo. Filipinho, jogador veio da Ponte Preta, criativo. Cara, tô tentando pensar em mais nomes ali do meio campo para você ver uma tendência ali indo pra esse lado. O próprio Leozinho, jogador veio do Ituano, criativo. Aí na ponta, o Isaac, uma aposta vindo das categorias de base do Fluminense, criativo. Julimar, jogador de seleção brasileira de base, mas que tava lá no Criciúma, criativo. Aí você vê, pô, no comando de ataque, Renan Peixoto, criativo. Aí você pode ter o Bruninho, movimento criativo, jogador das categorias de base do clube. Então o Atlético já tem um elenco criativo. O Atlético já faz movimentos muito criativos. Essa demanda não faz sentido. Eu acho que quando a gente fala de um Cubas, quando a gente fala de um Portilla, quando a gente fala de um Bruno Gomes, quando a gente fala até de um Eric, é buscando uma palavrinha que se chama estabilidade. O mercado do Atlético nesse momento, ele é muito mais buscando estabilidade para conseguir dar o salto de Série B e Série A e trazer toda uma confiança para que esses garotos consigam ser a respectiva melhor versão possível do que qualquer coisa. Então, para mim, cara, são nomes, volto a dizer que o Atlético busca hoje no mercado que foge desse mercado criativo. O Atlético não quer o destaque da Série B. O Atlético não quer o destaque por reserva do time da Série A. Esses caras, eles não vão somar muito mais de quem já tá no elenco. Então, isso não é um papo que eu tiro da minha cabeça, isso é apuração. O Odair faz cobranças diariamente para que o Atlético consiga fazer movimentos estáveis, maduros, prontos. Porque o Odair já sabe a dificuldade de lidar com um grupo tão jovem. O Odair já sabe a dificuldade de lidar com um grupo que ele precisa desenvolver, que ele precisa lapidar, que ele precisa melhorar, que ele precisa pegar esse grupo e dar um salto junto com esse grupo. Então o Odair, ele sabe que quando o bicho aperta, é importante ter um Benavides, é importante você ter jogadores mais cascudos ali. Na Série B, o Benavides foi considerado um dos grandes líderes, o Santos foi considerado um dos grandes líderes, mas na Série A o problema é maior. Então você também precisa aumentar a sua cota de liderança ali. O Portilla, acho que chega no sentido de estabilidade técnica e de liderança técnica, mas também de uma liderança comportamental. Muita gente fala do Léo Pelé, mas é uma liderança comportamental. E isso no vestiário acaba fazendo muita diferença. Ah, mas se o Atlético não consegue a certeza, tem que optar pelo criativo. Não tem. O criativo já está no elenco do Atlético. Então, assim, minhas considerações sobre o mercado criativo que nesse momento cobram o Atlético fazer e movimentos criativos que nesse momento cobram o Atlético fazer. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.